Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Ele é produzido pela Faculdade de Educação e pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Nossa convidada hoje é Rosi de Souza Ferrucci, convidada da Faculdade de Educação, como eu, psicóloga, psicopedagoga e pedagoga. Psicóloga, minha amiga aqui, está na nossa área psicopedagoga. E ela está aqui convidada para representar a Universidade Corporativa Bradesco, né? E como instrutora na área do Bradesco, tem muito que nos trocar, né? A professora Márcia, representando a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, né? Bem-vinda, professora, ao nosso programa. Então, a nossa questão hoje com você é educação financeira, né? No momento que nós estamos vivendo, esse é um assunto polêmico e super agradável de estar conversando. Muito. Eu pergunto, o que é educação financeira? Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. E educação financeira nada mais é do que comportamento, ou seja, atitude, como eu lido com os meus recursos financeiros. Então ele acaba sendo realmente muito instigante, principalmente neste atual momento que nós estamos passando. Quando a gente fala financeiro, parece que é uma coisa assim, quem tem muito dinheiro faz uma educação financeira. Então eu vou um pouco te perguntar Pois assim, não. quando a gente fala educação financeira, a gente está falando de educar o quê? Educar as pessoas a lidar com o dinheiro. Não importa quem é a pessoa, não importa o seu padrão de vida, não importa o que ela faça. E muitas vezes o maior segredo simplesmente não é o valor que eu tenho para poder sobreviver, mas e sim como eu gasto esse dinheiro. Então é independente da classe social, independente da condição da pessoa. Mas o que mais é instigante é que você pode sim ter uma qualidade de vida, é só mudar algumas atitudes e alguns hábitos. Não pode ser como o tio Patinhas, que vai armazenando. Isso. Aí já é um pouco radical, né? Então tem muitos exemplos que quando você fala, muitas pessoas até não gostam de ouvir falar de educação financeira porque falam, lá vem dicas para economizar. E não é isso. É a pessoa se conhecer, saber como que é que ela trata o seu dinheiro. Por onde começar? Olha, na verdade, o ideal seria que nós tivéssemos já tido todos estes conceitos e estas práticas desde a infância, porque aí nós aprendemos a ser adultos mais responsáveis na hora de lidar com o dinheiro. Isso provocaria, claro, uma redução significativa do número de famílias endividadas que existe hoje. A Confederação Nacional do Comércio, ela mensalmente divulga uma pesquisa que é chamada Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, e é assim alarmante você acompanhar que mais de 50% das famílias brasileiras estão Independente endividadas. da classe social. Independente da classe social. Então é claro que a pesquisa ela mostra tanto famílias com até 10 salários mínimos e acima de 10 salários mínimos. Então isso é muito instigante, porque você tem também como acompanhar quais são as principais causas do endividamento. E quais os são? Principais produtos. O que causa o endividamento? Então, o descontrole financeiro é uma das principais causas e, infelizmente, o desemprego também. Mas como o descontrole financeiro ele também é uma causa muito significativa, esta é fácil de você ajudar as pessoas a serem mais conscientes e responsáveis. Por isso que a educação financeira ela entra como uma forma de minimizar tudo isso. E também ou até de zerar. funcionar em relação à possibilidade de vir a ficar desempregado, por exemplo. Então, no vir a ficar desempregado, a gente tem que entrar também com orientação para entender onde a pessoa está inserida, o que ela sabe fazer, quais são as suas atitudes, o que ela pode conseguir para gerar renda, por exemplo, né? Porque tem alguns casos que ele fica muito grave, mas para minimizar isto também na educação financeira é orientado que as pessoas antes de começar a investir façam primeiro a sua reserva de emergência e muitos não têm isto. Uma pesquisa relativamente recente sobre os aposentados foram questionados alguns aposentados se eles tinham reserva financeira. Infelizmente 50% aproximadamente da amostra não tem reserva financeira. O que isso significa? Que não houve um planejamento, né? Ou por várias questões, ou por não conhecimento, ou por
a própria situação financeira dela não permitiu, o ambiente também é importante onde ela está inserida, também acaba comprometendo os hábitos e atitudes das pessoas, porque ela pode simplesmente cruzar os braços e se sentir acomodada e confortável na posição que ela está. Então, ela não tem essa proatividade de mudar aquilo que ela já faz até então. Então, na verdade, muitas você causas. está dizendo que a pessoa proativa, aquela pessoa que pode fazer alguma coisa, Sim. ela pode buscar ajuda também com Também. vocês, em algum lugar? Pode. Porque às vezes a gente não nasce sabendo isto, né? Vamos dizer assim. Pode, sim. Pode. Porque Então, isso se aprende, vamos dizer assim. Sim, se aprende. Isso se aprende. Se aprende. Então, mesmo que você fale assim, eu estou assistindo, participando de alguma palestra, lendo alguma coisa, fala assim, mas isso tudo eu já sei. Só que a pessoa não transforma isso em uma ação. Ela não transforma isso em ação. É. Então, ela acaba deixando de mudar certos hábitos. E a gente sabe que hábitos é muito difícil de mudar, mas não é impossível. E isso é percebido muito, porque você, vamos supor, quando você está com um público que você o questiona, é comum as respostas serem sempre as mesmas. Para nós da educação, Então, não, nós só porque nós cruzamos, cruzamos. vai lá. Para nós da educação, receber a informação é importante. Certo. Mas depois da informação, a gente fala até aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a compartilhar, né? Então tem que aprender a fazer. A educação financeira ajudaria não só a trazer o conhecimento, mas aprender a lidar com isso. Isso Sim. aprenderia a lidar? Perfeito. É. Primeira ferramenta, chama orçamento. Orçamento. Então, vamos pensar, orçamento pessoal, orçamento familiar. Se eu sou um microempreendedor, eu vou olhar para o meu fluxo de caixa. Então, é a mesma coisa, só que muda um pouco o nome, né? Mas no teor vai ser a mesma coisa. Então, a pessoa precisa conhecer como que ela usa o dinheiro dela. Então, o orçamento seria a principal ferramenta, independente do que nós estejamos falando, ou da educação financeira ou de um planejamento financeiro. Então, a minha base, o que é isso? Então, eu vou saber, por exemplo, eu sei que eu tenho uma renda, se eu sou assalariada é mais fácil, mas eu posso não ser assalariada e ter rendas mais variáveis, ok? Bom, partindo disso... Ou posso buscar a renda, né? Eu tenho lido com adolescentes, isso. Eles vão buscar renda, eles fazem internet, fazer alguma coisa para buscar eles o vão dinheirinho. buscar. Né? Tem alguns, Pode então, buscar. até a própria mesada que eu posso já dar para uma criança, a partir do momento que ela começa a entender, não importa se ela tem 6, 7 anos, eu posso certo, começar na pode. pré-escola. Né? Então, já instigando ela a entender qual que é a importância da relação com o dinheiro. Então, ela mesma já vai criando estes hábitos desde pequenininha e será um adulto mais consciente, mais responsável. É claro que existem algumas pessoas que vai precisar de ajuda profissional sempre, né? Então, mas tem algumas pessoas, né, que falam assim, olha, você precisa fazer um orçamento, você precisa pensar para o futuro, você precisa ter uma reserva, aí a Certo. pessoa te responde, olha, não sobra para o mês está mais Sim. comprido, faço o quê? Sobra mesmo, falam mesmo, isso é fato, né, comprovadíssimo. Mas vamos supor, qual que é a ideia? Quando você faz o orçamento, ele vai ter uma visão do onde está indo o seu dinheiro. E muitos não levam em consideração pequenos valores. Então, faça as multiplicações simples, não precisa ser expert em matemática. É só ele, né, entender que pequenos valores, ao longo do tempo, serão valores muito maiores. Então, na hora do orçamento, precisa ensinar a abrir todas as despesas. Existe um erro gravíssimo que as pessoas consideram despesa uma fatura do cartão de crédito. Só que eu tenho que saber que o cartão de crédito é meio de pagamento, não é a minha principal despesa. Agora, quais são as categorias dos gastos que eu fiz e aí sim separá-los da melhor forma. Até hoje a maioria dos bancos, eles mesmos te dão ali um gráfico de onde foi que você colocou Perfeito, esse dinheiro, isso. né? Então hoje tem muitas formas de se fazer isso. Se a pessoa não tem acesso, né, a essas ferramentas mais sofisticadas, um simples caderno para que ela faça suas anotações, para que ela entenda onde está gastando. Então o segredo, quando a gente diz, o que eu faço? Não sobra. Então tá, veja se você está gastando dentro do seu padrão de vida. Qual é o seu padrão de vida? Não, eu mantenho o meu, vamos supor, a minha característica é por status ou é realmente pela minha condição? Então, não sei, tem pessoas que
gastam, 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 porque ela não vai mudar o Eu patamar. fiz uma brincadeira uma vez com uma amiga que foi muito educativa. Nós saímos com um caderninho para passear e fomos anotando as coisas que nós... Tinha que ser uma coisa que eu quase cheguei no caixa. E aí falei, não, eu não preciso disso e não comprei. Né? E aí nós somamos no final do dia o quanto nós tínhamos economizado. Nós quase economizamos R$1.000. Nossa! Juntas, porque assim, foi o vestido que eu concluí que eu não ia comprar, né? Foram pequenas coisas nas quais, inclusive, Mas é uma boa pista, computamos a compra do caderno. É por aí um pouco esse tipo de pensamento? É por aí, porque na hora que você colocou num papel para ter uma visão dos seus gastos, muitos vão perceber que alguns gastos não precisariam ter ocorrido. Então, por que não sobra? Porque provavelmente houve algum desvio aqui. Né? E não necessariamente é emergência. Pode ser que seja, mas não necessariamente é. A maioria não é. Aí, claro, tem dicas, muitas dicas para ajudar a pessoa a enquadrar, a equilibrar o orçamento. Antes de entrar na questão do orçamento, eu queria fazer uma questão anterior. Tá. Eu costumo ver, às vezes, as pessoas falarem assim, educação financeira está ligada a empreendedorismo. É como se eu fosse iniciar na educação financeira, formar empresários. Certo. Tem sentido isso para você? Olha, não desta forma, a não ser que ele precise realmente ter uma ajuda para aumentar renda. Mas eu olho com uma visão diferente. O empreendedorismo na educação financeira é o empreendedorismo corporativo. Então, uma das principais características do empreendedorismo corporativo é a proatividade. Então, a pessoa ser proativa, a pessoa buscar informação, a pessoa não se acomodar, ou seja, não aceitar tudo que vem sem saber quais são as principais características. Isto eu falo independente do tipo de produto que está sendo oferecido. Empreender não é sinônimo de criar um negócio. Não é. Isso é muito importante, na minha opinião, para a gente fortalecer aqui para o pessoal, porque uma das resistências à educação financeira, vindas da educação, é isso, porque o jovem não sabe, aliás, ele está numa classe média, baixa, ele não vai ser realmente empresário, mas ele vai ter que saber lidar com essa educação financeira. Então, educação financeira não poderia ser confundida com empresários. Se ele não tiver um bom planejamento familiar, Exatamente. Ele acaba confundindo e trocando as coisas. Ou seja, ele acaba utilizando recursos próprios para o seu negócio. Não importa o tamanho do negócio. Então, ele também Mesmo precisa que seja de orientação. Vender café de garrafa térmica na frente do metrô. Ele não consegue separar coisas simples. Por exemplo, para o trabalho, né, para o negócio dele, ele precisa se locomover. Vamos supor que ele tem um carro só, o carro da família e o carro que ele vai usar. Ou nenhum. Só que isso, ou nenhum. Então, ele tem que separar, né? Vamos supor, se a minha despesa de transporte está ocorrendo para eu, pessoa, com a minha família, ou para o meu negócio, para comprar uma mercadoria, para fazer uma entrega. Então, estes gastos têm que ficar separados. Então, uma coisa é eu pôr de um lado, na família, a outra é aqui. Ou então, ele não faz nada. Eu gasto X de gasolina saindo com a minha família e gasto X de gasolina saindo para levar ou entregar o material que eu preciso. Tem que haver essa separação. Né? Eu fico pensando uma coisa, antes de eu gastar, como eu posso aprender a ganhar? No bom sentido, não ganhar. Por exemplo, eu vejo jovens, que eu lido com jovens, eles querem ganhar dinheirinho e vão fazer brigadeiro. Com pouco dinheiro, você compra uma lata de leite condensado e vende pelo preço da lata o brigadeiro. R$4 um brigadeiro, por exemplo, né? Então, eu fico pensando assim, a educação financeira poderia colaborar no sentido de estar estimulando esse jovem, que a princípio não tem nada, a um dia ter alguma coisa e lidar com esse dinheiro, que esse dinheiro não como um mal da sociedade, mas como uma sobrevivência do sujeito? Perfeito. Olha, ela entra, né? Vamos supor, o ideal seria desde a infância. Mas vamos supor, já sou jovem, agora estou recebendo ou mesada, ou eu começo a fazer estágio, começo a receber o meu primeiro dinheiro. É já instigá-lo que neste momento ele não pode gastar tudo o que ele ganha. Então, o segredo principal da educação financeira é justamente não gaste mais do que você mandar para o tem. governo também. Então, não superar isso.
Aí, Porque senão o governo vai botar imposto, neste né, Márcia? caso se ele conseguir, ele já pode reservar um percentual, não importa quanto. Algumas pessoas deixam de investir porque eles acreditam que falar em investimento precisa de grandes valores. Exatamente. E não é verdade. Eu posso começar com R$10, não importa. Ou pode ser a moeda do Pode troco. ser moedinhas, não importa. O que importa O sistema financeiro aceitaria esse tipo de ideia? Investir pouco, guardar pouco? Sim, você mostra até fazendo contas mesmo, fazendo cálculos, matemática financeira, juros sobre juros, para mostrar o dinheiro a seu favor e não contra você. Todo mundo tem um cofrinho. Aonde você acha mais difícil achar pessoas que se interessem em compreender a educação financeira ou se submeter a uma educação financeira? Em que nível, em que profissões? O nível que eles estão? Olha, por incrível que pareça, quando você identifica a posição que ela está, vamos supor, eu posso ter 3 momentos, né? Ou estou endividado, ou estou equilibrado, ou eu sou poupador. Então, são essas divisões. Repete para mim. Poupador. Não, primeiro. Vocês fazem. Endividado, equilibrado. Opa, isso é uma mensagem otimista. Ou investidor ou poupador, isso. Então, vamos supor, as pessoas que estão endividadas, elas têm muito mais vontade de sair desta situação. Sim. Então, é muito mais fácil você trabalhar essas pessoas. Então, a educação financeira, ela vem exatamente para ajudar ela a encontrar o equilíbrio. E aí vai entender como estão os seus gastos. Se o problema não é o gasto errado, aí tem que aumentar a receita. Então, não tem mágica, né? Aumenta aqui, reduz aqui. Se não dá nada, vai ter que aumentar a receita. Bom, esse é o mais, vamos supor, você trabalha melhor com esta situação. Até a pessoa depois... Você tem a oportunidade de encontrá-la, vem agradecer porque conseguiu sair daquela situação. Beleza. Já aquele que está equilibrado, esse é mais difícil, porque ele acredita nas suas atitudes e que elas são certas. E é difícil de aceitar algo que vem contra aquilo que ele levou a vida toda para se acomodar. Na verdade, existe um conformismo muitas vezes. Então, este equilibrado, ele é um pouco mais resistente a mudanças. Já o que está na outra posição, que tem sobra de recurso e poupa, estes vêm procurando ajuda, mas também para aconselhar-se se os investimentos que ele está são adequados ou se podem haver outros melhores do que o que ele possui. Então, a gente também tem como trabalhar isto, as 3 situações. Então, né, respondendo a sua pergunta, este que está equilibrado, ele acaba sendo mais resistente. Onde que a gente pode procurar essa orientação? Porque assim, você está me dizendo que quem está endividado, ele não procura, ele é procurado. É mais ou menos. É verdade, né? Ele é procurado. Quem está com um certo dinheiro, um dinheirinho, ele tem que ir lá no banco perguntar, olha, o que você acha, vou aplicar. Quem está equilibrado, vai para onde? Então, existem assim, uma coisa é eu me satisfazer com leituras e concursos online, né? Outra é só pela informação e a outra é realmente eu preciso de um profissional. Então, você tem como achar tudo isso. Vamos imaginar que eu sou cliente de alguma instituição financeira, todas elas têm no homepage um link para educação financeira. Começo. Então eu quero algo um pouco diferente. Tem várias organizações que estão focadas em trazer o aprendizado ou a educação financeira para as pessoas. Se eu quero um profissional, eu posso encontrar esses profissionais, por exemplo, no Planejar, que é o antigo IBCPF, que é o Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Então, eles também têm os profissionais que estão aptos e dispostos a dar orientação. Como é que eu chego ali no Planejar? Pelo próprio site. Então, no próprio site, você vai entrar conforme o seu interesse, né? Então, vamos supor, você vai ter uma lista dos profissionais que são preparados para dar orientação. Se não tiver acesso ao site, eu posso procurar algum banco? O banco faria isso? O banco... Qualquer banco faria isso?
O banco faz, mas assim, não o contato... Claro que se ele for pedir ajuda, os gerentes, né, de relacionamento estão preparados sim para dar toda a orientação Pelo necessária. menos pode encaminhar. Sim, pode. Então pode, o banco porque seria uma têm, coisa mais comum. Sim. Então você também tem este amparo das instituições financeiras, certo? Mas existem casos que é a maioria, infelizmente, a gente tem um número muito grande de pessoas que não são bancarizadas ainda. Então, para estes não bancarizados, a FEBRABAN tem um trabalho muito belo em cima disso, levando a educação financeira para pessoas que ainda não são bancarizadas. Só que também ela tem, além de ações pontuais em alguns estados ou até em cidades, cidades principalmente São Paulo já teve, então ela vai para fora, também é pelo site. Então eu teria que acessar Eu só vou te interromper um pouquinho, porque pessoas não bancarizadas são aquelas que não têm conta em banco. Isso. E então, o trabalho, eu falo belíssimo, pelo seguinte, ela não vai só para a educação financeira, ok, você precisa conhecer produtos bancários. Então, ela tem um trabalho mais de orientação mesmo para que as pessoas saibam e conheçam as diferenças e o que pode acontecer se ela não usar de forma adequada. E no início que eu comentei sobre o nível de endividamento, um dos produtos que é o responsável pelo maior endividamento, infelizmente, é o cartão de crédito, que é um produto inteligente, mas se a pessoa não usa adequadamente, isto pode levá-la ao endividamento excessivo. Esse planejamento, falta né? Por exemplo, que a gente até, aquilo que a própria Márcia já fez, que às vezes a gente fez uma compra de cartão de crédito, ou guarda o canhoto, ou vai fazendo um controle. Porque a gente não percebe, porque a própria criança às vezes brinca, paga com cartão. Meus netos falam, mas o cartão custa dinheiro adulto que fala isso, paga com cartão. Porque já parece que é um dinheiro fácil, né? Que existe então esse meio precisa de guardar. Aprendendo errado. Não deveria aprender errado, né? Deveria pelo menos os que eu conheço, que eu posso interferir, porque nem tudo pode interferir, a gente fala assim, eu posso colaborar desde que traga um canhoto. Parece que é controle. Até a própria pessoa que trabalha em casa, desde que traga o canhoto. Vai comprar pão, traz o canhoto. Porque não é controle. Não é não acreditar na pessoa. Não é ter medo disso da pessoa. Mas é realmente aprender que isso tem um pagamento, né? Isso. Tá entrando um dinheiro, que não espécie, mas tá entrando um dinheiro. Ele dá a sensação de ter, né? De tá guardado. E é virtual, na verdade. Temos guardado. É virtual. Então, ela acaba usando, se não usar com responsabilidade de saber que realmente vai vir a fatura e precisa ser paga, de preferência na íntegra, certo. Ele acaba ocorrendo esse descontrole e aí levando ao endividamento. Porque aí tem a questão que as pessoas não percebem, que tem juros ou alguma coisa em cima do cartão, né? Algo que seria mais direcionado, que a educação financeira ela fosse uma matéria obrigatória na grade curricular das escolas, desde a pré-escola até o ensino, né? Médio, não importa o nível. As crianças já receber orientação e não como uma matéria simples, um assunto, simplesmente transversal como ele é usado hoje. Que aí você pode inserir o assunto em qualquer temática e não necessariamente eu tenho acabaria... que te frustrar, viu, Rosi? Penso semelhante a você, mas o Brasil não fará isso porque ele acredita que o povo tem que se endividar, tem que pagar. Por exemplo, na educação a gente deveria fazer um trabalho de educação pela paz. Quando eu discuti isso com o Ministério da Educação, eles falaram para mim, aonde está a guerra? Eu falei, mas a educação, onde está a guerra? O Brasil é um país de futebol, carnaval. Professora, você está com umas ideias na cabeça. Agora, então, aí que educação fica, financeira, a gente, mas a gente vai... existem várias ações. É bom alertar o pessoal que está nos assistindo. Mas, então, vou um pouquinho mais além. Em 2010, por um decreto, foi criado o ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. E por meio desta Estratégia Nacional de Educação Financeira, foram criadas também outros organismos, outras associações. E dentro do ENEF, ele traz uma visão o quão importante é a educação financeira, mas não foi porque nasceu assim por nascer, não, veio por causa da OCDE. Certo? Então, esta organização, exatamente. Né,
que ela é de cooperação Europeia, para o desenvolvimento cooperação. econômico. É. E tanto que o conceito mais usado mundialmente falando de educação financeira é da própria OCDE. Certo. Porque ela olha a educação financeira de uma forma muito mais ampla. Olhar o indivíduo até no meio em que ele está inserido. Então, usa-se dentro de um documento, hoje, de educação financeira, que, vamos supor, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou trabalhar tanto de forma temporal, como de forma em que ele saiba que o meio onde ele está também influencia. Você sabe que no ensino superior, neste momento, eu acho que é de vital importância a educação financeira, porque está mudando todas as regras de financiamento do FIES. Então, os estudantes que usam o FIES como financiamento, eles estão mudando a regra do jogo e eles estão completamente perdidos. A própria universidade, que quer mantê-los, como financiar, se está mudando a regra do jogo. Então, percebo que essa educação, ela é para toda a vida, né? Sim, é para toda a vida. Não tem como a gente estar lidando com isso de forma em separado, porque o ensino superior agora, se tivesse uma brecha, valeria a pena fazer pequenos cursos ou encontros, porque realmente esse financiamento é importante. Então, e aí, Rosi, com isso a gente tem que ir fechando esse bloco aqui de trabalho. Sempre a gente fica com um gosto de quero mais, né? Eu queria, assim, em um minutinho que nós temos, as suas considerações finais. O que você sugere, o que você pensa, em um minuto? Bom, eu acredito que o ideal é realmente que todas essas ações elas fossem firmes e com o propósito de, bom, vamos trabalhar para que seja inserido sim na educação, independente do nível. Como você disse, para universitários também. É muito necessário, porque ele vai entrar ou já entrou no mercado de trabalho. Tá, como é que eu inicio a minha vida? Profissionalmente falando, não, eu tenho que pensar na minha reserva financeira, eu tenho que pensar no momento atual e eu tenho que pensar no futuro. Então, a maioria das pessoas esquecem do futuro, que aí não é só pensar na aposentadoria, é pensar naquele equilíbrio financeiro, que vai depender dele, esta conquista. Eu não posso depender somente de governo, eu preciso olhar para todas as iniciativas. Olha, obrigada pela sua presença, é um gosto de quero mais. Provavelmente nós vamos te convidar uma outra vez para voltar aqui. Obrigada. Para esclarecer as outras dúvidas que a gente tem em relação a esse assunto. Alguma observação, Márcia? Não, muito obrigada pela sua presença, até mais. Obrigada. Obrigada para você e até a próxima encontro nosso aqui. Um Fato, Duas Visões.